A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para mais um dia da nossa leitura bíblica, mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje, o dia do vídeo de número 35. Espero que você esteja gostando, que já esteja aí se animando para permanecer firme até o final. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os primeiros vídeos, é muito importante que você assista a partir do vídeo de número 1. Mas antes, inscreva-se neste canal se ainda não se inscreveu. Isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma, aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Também compartilhe este vídeo que também nos ajuda muito. E como eu falei, se você ainda não assistiu a partir do primeiro vídeo, acesse aqui o card, onde você vai poder assistir a partir do vídeo de número 1 e assim em um ano ler toda a escritura conosco, amém? Então, vamos para a leitura de hoje. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Veja como o povo tinha uma memória ruim com relação aos milagres de Deus e uma boa memória para apenas lembrar das coisas boas da escravidão. E às vezes acontece a mesma coisa conosco hoje, né? Muitas vezes a pessoa está passando uma luta, uma prova, uma dificuldade servindo a Deus e ela pensa: antes de eu servir a Deus eu não passava por essa situação. Lá no mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, mas não lembra que era escravo, né? Ao mesmo tempo, tinha cerca de um mês e pouco que o povo estava andando pelo deserto, já haviam vivido desde os grandes milagres na terra do Egito, como também ali mesmo, no deserto, eles viveram um grande milagre quando o mar se abriu, eles viram as águas amargas se transformarem em águas doces, Deus os guiou aquelas 12 fontes e ainda assim, eles ainda questionam, duvidam de que Deus estava no controle, duvidam do cuidado de Deus. Cuidado para você não cair no mesmo erro. Diante de qualquer coisinha, qualquer luta, qualquer dificuldade, já se pegar reclamando e murmurando. Ao invés disso, lembre das grandes coisas que Deus já fez. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança e ore, clame ao Senhor e Ele certamente te suprirá. Ele certamente vai manifestar o seu poder e te tirar dessa situação difícil. Amém? Vamos voltar aqui para a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã
pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-as os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isso é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem dele houve bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Veja aqui uma coisa muito importante. Primeiro, como o próprio Deus falou, que era para colherem apenas o do dia. Era uma forma até de Deus ver a obediência e ver também a fé daqueles homens. Se eles creriam que assim como Deus deu o mantimento em um dia, daria também o mantimento no outro. Nós vimos que alguns não creram, desobedeceram, só que o que ficava para o outro dia acabava estragando.
Já no sexto dia, seria como para nós hoje a sexta-feira, já que a semana, na verdade, ela começa no domingo, né? Depois eu explico por quê, que na verdade não era domingo, era primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O nome domingo veio porque um papa achou que era digno de ter um nome em sua honra e acabou, como seu nome era Domingos, colocou o primeiro dia da semana como domingo, porque ele dizia, já que Deus tem o dia dele, eu também vou ter o meu dia. Que absurdo, né? Que arrogância, que prepotência. Mas voltando aqui, já no sexto dia eles guardavam, como Deus ordenava, e no outro dia não estava estragado, estava bom. E por quê? Porque era em obediência ao Senhor. Uma coisa importante também é que você vai notar que eles murmuraram, Deus achou ruim, mas mesmo assim eles alcançaram o alimento. E alguém pode dizer, pastor, então murmurar é bom, porque eles murmuraram, reclamaram e ainda assim conseguiram o mantimento. Só que tem um problema, por causa da murmuração deles, eles não vão entrar em Canaã. Você pode até conseguir alguma coisa murmurando, porém vai perder o melhor de Deus. Não murmure, clame. E outra coisa também, que você vai ver aqui nós lendo a palavra sábado, mas no original não é sábado que está escrito. No original a palavra é sabá. E o que significa a palavra sabá? A palavra sabá significa descanso. Ou seja, quando diz ali, e no sábado não colhereis, seria no sabá, ou seja, no descanso. É porque um dia na semana era para ser um dia de folga, um dia de descanso. Vamos ler isso, inclusive, agora no versículo seguinte. Veja comigo. Assim repousou o povo no sétimo dia. Veja que era então um dia de repouso, um dia de descanso. Por isso, no original está escrito sabá e não sábado. Vamos voltar à leitura. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que se entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Pastor, uma efa, um gomer, eu não entendo o que significa isso. Uma efa era uma espécie de baú que cabia ali dentro cerca de 22 litros, porque esses baús, dependendo de como eles eram feitos, tanto serviam para se guardar grãos, como também para guardar litros. Então, um gomer é 10%, a 10ª parte, ou seja, cerca de 2 litros, 2 litros e 200. Quando nós vamos em feiras, por exemplo, pelo menos era comum, a gente vê em feira as pessoas usando aquelas latas de óleo e coisas semelhantes de 1 litro para vender ali amendoim e outras coisas. E você comprava uma coisa sólida como feijão, como farinha e tantas outras coisas. Você comprava 1 litro de feijão ou de farinha ou de amendoim. Então é mais ou menos isso. Um gomer, cerca de 2,2, cerca de 2 litros e 200, cerca de 2 litros. Né? Era a quantidade que eles separavam. Uma efa, então, é justamente aí 22 litros. Amém? Vamos voltar aqui então à leitura. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor.
e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Veja que o povo não aprende. Faltou comida, eles foram murmurar, reclamar. Deus mandou a comida e faltou água, lá vão eles agora reclamar, murmurar. E Moisés sempre ensinando. Eles vão alcançar o que querem, reclamando, murmurando, mas vão perder a maior de todas as bênçãos. Deus está ensinando a eles a ter fé, a confiar, a orar, a clamar, mas eles não estão aprendendo. Entenda, as lutas, as dificuldades, Deus está nos ensinando a confiar, a esperar em Deus, a ter fé, a orar, a clamar, não a ficar murmurando e reclamando. Medite nisso. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Veja que sempre o povo murmurava, mas Moisés então ia e clamava, e Deus dava a direção. Então, no final das contas, a resposta vinha não era pela murmuração do povo, mas era pela oração, pelo clamor que Moisés fazia. E o povo acabou ali ficando mal acostumado, um povo sem fé, de coração duro e rebelde, sempre lembrando do tempo da escravidão, ao invés de olhar para frente para a promessa do Senhor. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Veja que coisa, hein? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas intercedendo, Josué com o povo prevalecia. Mas ele não aguentava ficar o tempo todo assim. Afinal, inclusive, ele já era um homem de muita idade. Quando suas mãos baixavam cansadas, Amaleque prevalecia. Só que veja a atitude de Arão e Hur. Estão faltando pessoas como Arão e Hur. Arão e Hur podiam ter olhado para Moisés e ter culpado: tá vendo, Moisés, você mandou o povo ir para a luta e agora eles estão pelejando. Mas não, foi o que eles fizeram: tomaram uma atitude de ajudar a Moisés. Colocaram uma pedra para ele se assentar, ele levantou as mãos e Arão segurou de um lado,
o segurou do outro, ajudando Moisés a permanecer com as mãos erguidas. Nós, líderes, estamos todos os dias precisando de pessoas como Arão e como Hur, que nos ajudem a estar com as mãos erguidas, intercedendo e agindo pelo povo. Eu posso falar que, graças a Deus, eu tenho algumas pessoas que fazem isso por mim. Eu espero que você seja um Arão e um Hur diante dos teus líderes, os ajudando, porque o teu líder estando de pé, orando e intercedendo, você tem vitória. Amém? Vamos voltar aqui então para a leitura. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Ou, no hebraico, seria Yavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque dizia: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que o outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus,
e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, por maiorais de 100, por maiorais de 50 e por maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. O que é que Moisés está aprendendo com Jetro? Qual o conselho que Jetro está lhe dando? De uma forma simples, que Moisés, como líder, ele tinha que levantar sublideranças, como hoje fazemos na igreja. Nós, como pastores, somos o líder do rebanho, mas levantamos também lideranças, líderes de louvor, líderes de jovens, líderes de evangelismo, líderes de obra social, e assim a carga de todo o povo é dividida. Quando tem uma questão maior, é trazida para o pastor resolver, mas questões pequenas os próprios líderes resolvem. E assim, tanto o povo ganha, como a obra ganha. Amém? Levante lideranças. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém, amados? Mais um dia de leitura encerrados. Glória a Deus. E aí vamos firmes, marchando no conhecimento da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Já deixa aí, o seu joinha para fortalecer o vídeo, a divulgação também. Compartilhe esse vídeo, não esqueça, mande aí para o maior número possível de pessoas e também, se ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, amém? Até amanhã com mais um vídeo. A paz do Senhor e viva Jesus!